queridos. Mais uma vez a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É maravilhoso estarmos na presença do nosso Deus Pai Todo-Poderoso e juntos podermos cultuarmos ao Senhor. Convido os irmãos esta manhã a meditarmos um texto, alguns versículos de Mateus capítulo 24. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo de número 24. Glórias a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mateus 24, a partir do versículo de número 36, diz assim: porém naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho do homem, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Repetindo: porém naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Versículo de número 44. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do homem há de vir a hora em que não penseis. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do homem há de vir a hora em que não penseis. Pai, que essa palavra em nós possamos gerar um despertamento, Senhor, nos nossos corações, nas nossas vidas, e que em tudo, Senhor, possa cooperar de maneira poderosa, extraordinária, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nos encontramos diante de uma passagem, de um conjunto de textos, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus usou para descrever, louvado seja o nome do Senhor, chamado aqui de Sermão da Montanha. Um conjunto de textos, louvado seja o nome do Senhor, de sermões, o qual ele aqui fala muito acerca da volta do Filho. Quando, amados irmãos, é um tempo em que isso há, amados irmãos, de acontecer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e que muitos ainda se encontram desapercebidos, muitos ainda se encontram, muitas das vezes, olhando para os lados, muitas das vezes pessoas olhando para o seu dia a dia, para as situações que lhes cercam, muitas pessoas cada vez mais ocupadas, cada vez mais entranhadas no sistema desse mundo, e muitas, amados irmãos e irmãs, louvado seja o nome do Senhor, totalmente desapercebidos, totalmente desligados das coisas espirituais. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, que nos fala, que os dias eles serão abreviados, e por isso também o Senhor, abreviando esse tempo, para que até mesmo os escolhidos do Senhor, eles não venham se perder com o engano desse tempo, com as mentiras desse tempo, com todas as lutas, as batalhas que se levantam contra a vida espiritual. Esse tempo ele vai sendo abreviado, Eu falava um dia desse, era dia 1º, e o tempo passou tão rápido. Um dia desse estava começando o ano, mas o tempo passou muito rápido. E nós, amados irmãos, vamos apercebendo que muitas coisas vão acontecendo e não dá tempo nem de você digerir uma notícia. E você não tem tempo nem de pensar em resolver o primeiro problema. Já bateu na nossa porta o segundo problema, o terceiro, e aí muitas vezes aquela multidão de situações complicadas que tem chegado à nossa porta, e muitas vezes muitos problemas, e ainda assim os homens não estão preocupados com a vinda de Jesus Cristo. O texto ora nos diz que naquele dia e hora ninguém sabe, senão unicamente o Pai. Jesus também diz a palavra aqui, nem mesmo ele mesmo falando aqui, nem o Filho, nem os anjos, não é o pastor da igreja que vai dizer a data, o dia e a hora.
não é o obreiro, não é uma irmã, pode ser a pessoa mais usada por Deus da face da terra, e essa pessoa, ela não tem essa informação. Por isso, amados irmãos, não existe aqui nenhuma vantagem para nenhuma pessoa com relação à volta de Jesus. Nenhuma vantagem que eu digo é uma vantagem de saber o dia e a hora, né? Porque senão, amados irmãos, alguém que tivesse essa informação, ela, como diz, né? Esse dia, essa hora, eu vou estar preparado, e eu vou estar preparada, então quando Jesus voltar, quando Jesus vier na glória do Pai, eu vou já estar prontinho, né? E aí, enquanto não vai chegar o dia, antes desse dia, eu posso aproveitar a minha vida de qualquer jeito, eu posso fazer a minha vida o que eu achar do bom e do melhor, eu posso aproveitar, mas Jesus não deu para nós esse direito. Jesus não deu para nós esse tempo que nós, muitas vezes, nós não conhecemos. O tempo chamado de amanhã, o tempo que não pertence a mim, não pertence para nenhum homem na terra, é o dia do amanhã. E é o tempo que nós, amados irmãos, já precisamos estar preparados para o nosso tempo futuro. Ou seja, para o dia de hoje, amados irmãos, é ouvir a palavra, é se arrepender, é guardar a palavra do Senhor no seu coração, é entregar a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, porque o tempo que eu e você, nós não sabemos, o tempo futuro, o chamado aqui daquele dia, aquela hora em que nós não sabemos, nós não conhecemos, essa hora, amados irmãos, é a hora que pode acontecer de surpresa para muita gente. O texto nos mostra que nos dias de Noé, muitas pessoas foram pegas não desapercebidas, né? Da maneira que de repente eu falo assim, elas não sabiam da informação. Olha, louvado seja o nome do Senhor, elas não perceberam que tudo estava caminhando, mas elas estavam orientadas, elas estavam informadas, né? Elas não estavam ali leigas diante daquela situação. O que acontece hoje? Muitas pessoas estão orientadas pela palavra, elas estão avisadas pela palavra, e tudo que está acontecendo ao redor do mundo, todas as revelações das Escrituras Sagradas, elas se cumprindo, e mesmo assim os homens continuam ignorando a palavra do Senhor. Os homens continuam, amados irmãos, preocupados, né? Olha, eu comprei uma terra, né? Eu preciso saber se aquela terra minha é boa, se ela é produtiva. Olha, eu comprei uma junta de boi, eu preciso ir lá testar se aquela junta de boi é boa. Olha, eu comprei um carro para mim poder fazer uma viagem, eu vou para a praia. E aí aquela pessoa, ela às vezes abre mão, muitas das vezes, né, da obra de Deus, ela cancela suas agendas, cancela todos os seus compromissos, porque agora ela pensa que ela pode ir e de repente usufruir, mas ela não pensa muitas das vezes, amados irmãos, não que ela não tenha direito, que ela não possa fazer, mas muitos são aqueles que estão largando Jesus. Eu quero dizer que aqueles que estão trocando Jesus, muitas das vezes, amados irmãos, porque aquele que não larga Jesus é aquele que está esperando no Senhor, é aquele que, amados irmãos, ele viaja, mas ele viaja confiando no Senhor. Ele vai, ele volta, ele vai para o seu lazer, ele vai para o seu descanso, mas ele não esquece do Senhor, ele não esquece da aliança com o Senhor, ele não esquece da palavra do Senhor. O que nós percebemos nesse texto aqui é que as pessoas que não se lembram da palavra do Senhor e elas não têm aguardado a vida de Jesus Cristo, elas largaram de lado. Ou seja, vou beber, vou fumar, vou prostituir, elas vão se infiltrar, né, em tantas coisas ruins, e elas literalmente, em todos os sentidos das suas vidas, elas abandonaram Jesus. E isso é muito preocupante, porque diz a palavra que agora estamos lendo, que o dia e a hora ninguém sabe. Nenhum de nós sabemos quando vai ser o nosso dia ou a nossa hora. Nenhum de nós temos essa informação, qual é o dia que está escrito, né, que a gente vai partir dessa aqui para uma outra vida. Nós não sabemos.
Nós também não sabemos qual vai ser a hora que Jesus vai voltar para buscar o seu povo lavado e remido do seu sangue. E aí o que acontece é que, louvado seja o nome do Senhor, muitos estão desapercebidos. Como ora disse o versículo de número 44, mandando, está em vós apercebidos. Nos mandou Jesus ficar vigilantes. Jesus nos orientou para estarmos olhando para tudo que está acontecendo ao redor e a gente ficar orientado. Se você pegar o capítulo 25, versículo 13, Jesus está dizendo assim também, olha, vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Eu, você, nenhum de nós sabemos. Quantas pessoas estão, amados irmãos e irmãs, louvado seja o nome do Senhor Jesus, quantos estão agora desconsiderando servir a Deus? Porque já não tem mais fé, já não tem mais ânimo, já não querem mais cultuar o Senhor, já estão programando um ano seguinte longe de Deus, já estão programando o ano seguinte longe da igreja, longe da presença do Senhor, longe dos compromissos que um dia, quando levantaram suas mãos cansadas e oprimidas, quando entregaram suas vidas, fizeram um juramento de fé de não deixar Jesus, de não abandonar Jesus. Mas muitos estão, amados irmãos, repetindo, como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, que diz a palavra que aquelas pessoas, elas comiam, elas bebiam, elas casavam-se, ou seja, todos os ritos da sociedade, da cultura daqueles dias eram realizados naturalmente, até o dia em que Noé e sua família entraram naquela arca e aquelas portas foram fechadas, e certamente aquelas pessoas naqueles dias, naqueles 7 dias em que Noé estava com sua família dentro daquela arca e nada acontecia, certamente aqueles dias foram dias de zombaria. Está aquele maluco dentro daquela arca, e quantos dizem, né? Aquele crente está doido, né? Está indo para a igreja, está indo de poligó, olha a roupa daquele crente, né? Quantos dizem, olha, aquela igreja não tem nem ar-condicionado, é uma igreja muito quente, esse pessoal não é doido, aí vai para o monte de noite, esse povo é maluco, está no monte orar de noite, aí vai para o culto, né? Está no sol quente, porque esse pessoal perdeu o juízo. Certamente Noé, nos dias em que antecederam o dilúvio, certamente Noé e sua família foram alvos da zombaria, foram alvos do escárnio. Exatamente o que acontece nos dias atuais. Quantas pessoas, amados irmãos, e elas são conhecedoras da palavra do Senhor, dos alertas e dos avisos, elas estão agora zombando. Ah, ser crente é coisa careta, ser crente é coisa de gente passada, é coisa dos que ficaram dos antigos, e a novidade dos dias atuais é muitas vezes escarnecer da palavra do Senhor. Eu tenho percebido que muitas pessoas têm entrado no canal da oração, irmãos, e têm ali colocado mensagens de afronta, né, zombando de Deus, escarnecendo de Deus, pessoas muitas vezes no ato da incredulidade, duvidando do Senhor. Mas vai chegar o dia, vai chegar a hora em que vão clamar por misericórdia, vai chegar o momento em que vão precisar da misericórdia do Senhor, vão precisar do zelo do Senhor, vão precisar do cuidado do Senhor, porque o homem, amados irmãos, ele precisa se considerar um mentiroso, um enganado, um enganador, e, amados irmãos, e buscar a misericórdia no Senhor Jesus Cristo. Como diz o texto, né? É o anátema. Seja o Senhor honrado, que diminua eu, mas que o Senhor cresça, que diminua o meu pensamento, diminua as minhas ideias, as minhas teses, mas que a palavra do Senhor
Louvado seja o nome do Senhor, ela prevaleça. O próprio Jesus falou em Mateus 24, 35, que vão passar os céus, vai passar a terra, mas a sua palavra, ela há de permanecer. Nascem pessoas e morrem pessoas diariamente, mas há uma promessa para um dia em que eu e você, nós não conhecemos, mas há de levantar do pó da terra todo aquele que dormiu com o Senhor Jesus, aquele que deitou ao pó da terra, aguardando a redenção. Estes, como o Senhor Jesus Cristo voltar na glória do Pai, estes serão chamados. E diz a palavra que os que permanecerem fiéis em Cristo encontrarão com Cristo na sua glória. Aqueles que tiverem dormido no Senhor ressuscitarão e encontrarão com o Senhor na glória. Mas muitos continuam desapercebidos, muitos continuam ignorando, muitos continuam duvidando, achando que o dia de amanhã ela vai poder dizer alguma coisa. Tem muita gente que levantou da cama hoje e não está falando. Tem gente que hoje não está podendo andar. Tem gente que hoje não está podendo ouvir. Tem gente que hoje não está podendo enxergar alguma coisa. Tem gente que hoje nem pôde levantar. Tem gente que essa madrugada partiu dessa vida e elas agora vão encontrar com a realidade, a qual diz o apóstolo Paulo, louvado seja o nome do Senhor, que ao homem está designado nascer e morrer uma única vez. O que vem depois disso é o juízo final, ou seja, é o dia de prestar contas diante do Senhor. E muitos têm duvidado, muitos, louvado seja o nome do Senhor, muitos não têm levado, irmãos, o nome do Senhor a sério. Muitos têm debochado, muitos têm blasfemado, muitos têm colocado, amados irmãos, emprestando seus lábios para falar aquilo que não deve. Muitos duvidando, porque, amados irmãos, se no dia de Noé tivessem crido, não tinham perecido. Mas duvidaram, debocharam, levaram para, amados irmãos, a brincadeira. E muitos estão fazendo da mesma maneira nos nossos dias. Mas que eu e você, que tem ouvido da palavra do Senhor, possamos crer, possamos vigiar, possamos estar apercebidos, aguardando a volta de Jesus Cristo para buscar os seus salvos, os lavados e remidos no sangue do Cordeiro, e que os nossos nomes estejam no livro da vida, que possamos ser citados, que possamos ser os nossos nomes chamados. Louvado seja o nome do Senhor, como disse Jesus Cristo: vinde, filhinhos de meu Pai, entrai para as bodas, entrando para a eternidade, para participar com o nosso Salvador na sua eternidade. Mas para isso precisamos estar vigilantes, porque a volta de Jesus vai acontecer numa hora, num dia, no momento em que as pessoas estão totalmente desapercebidas, totalmente olhando para uma coisa e na verdade a volta de Jesus está acontecendo e elas estão desapercebidas, desligadas. Mas se ligue nessa manhã, se ligue nesse dia, se ligue na palavra do Senhor. Quando você estiver à noite, quando você estiver de madrugada, quando está no trabalho, quando estiver em viagem, quando estiver de joelho dobrado, quando estiver deitado, tudo que você estiver fazendo, fica ligado na palavra do Senhor, guardando a palavra do Senhor no seu coração. Pai, eu te louvo e te agradeço. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque toda a nossa esperança de fé, meu Deus e meu Pai, todo o nosso clamor possa estar chegando diante do Senhor, chegando diante do trono da tua graça, da tua misericórdia, abençoando, ó Deus, os que têm ouvido desta palavra, que sejam todos alcançados, salvos, e seus nomes, ó Deus amado, estejam no livro da vida. Que aquele Pai querido que nesta hora tem ouvido da palavra, ó Deus, venha se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus maus pensamentos, e entregar os seus passos para o Senhor, entregar o seu caminho, Pai querido, confessando Jesus Cristo como Salvador. Pai, eu oro e os apresento, Pai, diante de Ti, para que, ó Deus, estejam vigilantes, estejam, Pai querido, apercebidos, aguardando a volta do nosso Cristo, do nosso Salvador. Pai, opere a salvação em cada lar, em cada família, ó Deus amado, que possam voltar os seus olhos
para o autor e consumador da nossa fé, lhes dá a vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Deus te abençoe, te guarde, proteja e continue confiando na palavra de Jesus Cristo. Amém.